Programa Reflexões. Oferecimento Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Bem, as cheias que ocorreram nos últimos dias no estado do Espírito Santo mostraram números muito ruins de uma grande tragédia que desalojou mais de 25 mil pessoas, causou 9 mortos e causou prejuízos ainda incalculáveis. Para falar sobre esse assunto, nós temos aqui a presença do professor Antônio Sérgio Mendonça, que é PhD em Engenharia de Recursos Hídricos e diretor do Departamento de Engenharia Ambiental da Universidade Federal do Espírito Santo. Professor Antônio Sérgio, obrigado pela presença. A gente viu aí essa tragédia, agora que parece que é uma coisa que não foi anunciada, né? Mas como o senhor vê que essa tragédia acontecer novamente, porque já houve em outras ocasiões, agora sempre se coloca que essa foi maior do que as anteriores, né? Sim. Mas como o senhor vê esse acontecimento? Eu que agradeço o convite. Realmente são tragédias anunciadas. Quer dizer, por quê? São repetições. Quer dizer, os rios sempre tiveram cheias ou enchentes, quer dizer, períodos em que um volume de água maior passa por suas calhas. Mas o grande problema é que quando ele extravasa as calhas e essas áreas ribeirinhas estão ocupadas, os problemas acontecem. Então, se comenta até que cheias e enchentes são comuns aos rios, mas Sim. Quando existem inundações é porque a urbanização falhou. Então, foram ocupadas, basta observar numa foto aérea, observar em mais satélites que nossos rios foram estreitados pelas construções. Então, as pessoas estão morando muitas vezes dentro do leito dos rios. Então, o que ocorre é que aquela enchente que iria, no caso de não haver ocupação, apenas alagar a região, a área ribeirinha, sem causar problemas. Né? Você tem os próprios prédios e residências formando uma barreira que faz com que o nível da água suba e a velocidade da água se acelere. Então, é claro que choveu muito intensamente e de forma contínua nas bacias hidrográficas, mas as consequências delas vêm muito dessa ocupação desordenada do solo que nós temos aqui no estado do Espírito Santo. Sim. E o que fazer para evitar esses problemas aconteçam outros anos, assim como já aconteceram em anos passados, e que agora se repetem? Lógico que se repetem em ainda maior intensidade, porque a população ainda cresceu, né? Sim. E construiu ainda mais à beira dos rios. Quer dizer, é um problema que vem se agravando há décadas. E a solução não é tão imediata. O que se pode é ter ações de curto, médio e longo prazo, para que você possa conviver com as futuras cheias. Uma das formas de trabalhar isso seria trabalhar de uma forma sistematizada, de acordo com planos de drenagem, por exemplo, e planos de bacias, onde você não vai tratar apenas o problema da inundação de uma certa rua. Você vai analisar a bacia hidrográfica e vai verificar o que você primeiro vai atuar. Agora, um detalhe é o seguinte, se pensa logo na hora de drenagem, depois se dá enchente, vamos fazer mais galerias, vamos fazer diques, etc. Lógico que isso é necessário em muitas cidades, mas existem as medidas não estruturais, que são aquelas que não exigem obras de engenharia, mas que podem ser até mais efetivas em muitos casos. Professor, nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Vamos a um rápido intervalo. Voltamos já. Bem, voltamos à entrevista com o professor, doutor Antônio Sérgio Mendonça, falando sobre as enchentes e os problemas causados por ela. Professor, o senhor falava que existem medidas
que são mais do que aquelas simples medidas de fazer diques de contenção e algumas obras de engenharia que são de caráter local. Quais são elas? São, por exemplo, você fazer um mapeamento de áreas inundáveis, verificar como elas estão ocupadas, proibir que novos habitantes, novas residências, habitações ocupem essas áreas e, se possível, deslocar essa população para áreas mais favoráveis com relação a problemas de inundação. Alertas contra cheias, que possam, por exemplo, uma cheia começa no início da noite. Então, você, através de sirenes, por exemplo, alertar a população para que ela possa sair das residências e evitar mortes e prejuízos maiores. Existe a questão da fiscalização das áreas ocupadas, né, e de novas ocupações. Isso com as prefeituras, geralmente. Sim, os correto, planos diretores sim. urbanos, os planos de desenvolvimento urbano. Exato, mas muitas vezes o limite da bacia não é um município, então teria que se tratar com municípios da bacia em conjunto para resolver o problema, porque existem outras medidas também que podem ajudar, né? Por exemplo, a questão de reflorestamento, ajudar que as águas infiltrem no solo ao invés de irem com enxurrada para os cursos d'água. Esse reflorestamento ajudaria também a reduzir o assoreamento dos rios. Quer dizer, os rios hoje estão com muito menos capacidade do que há décadas atrás de transportar água. Por quê? Toda chuva desce uma lama, uma quantidade de terra muito grande, e além de resíduos sólidos, né, que são lançados, que terminam ocupando as calhas e torna os rios mais rasos, eles se espraiam mais, né? Facilmente. Então, tem soluções que precisam envolver a bacia inteira. Outras, as bacias menores dentro das cidades, a gente chama de bacias de drenagem urbana. Isso tudo existem planos. Inclusive, muitos municípios do estado têm, a maioria, porque é uma exigência do governo federal para liberar obras para essa área de desastres. Mas o que ocorre é que muitas vezes muda o prefeito, ele nem sabe que foi feito um plano anteriormente, e esse plano é engavetado. Professor, nós temos uma lei desde 1997, que é a lei das bacias hidrográficas, né? A lei de recursos hídricos, que fala na criação de comitês que gerenciam as bacias hidrográficas. Aqui no Espírito Santo foi formados os comitês e isso na prática, na realidade, não está acontecendo, né? Porque cada bacia hidrográfica deveria ter seu plano, né? Um plano de contenção de enchentes, um plano de contenção de erosão. Sim, planos de contingência. Os comitês podem ter um papel importante nessa discussão, mas muitas vezes os comitês se voltam mais para a questão de seca, falta de água, outorga e cobrança, e essa parte de inundação, por exemplo, os municípios têm que ter um papel fundamental, sem dúvida, recurso hídrico também, então os comitês e o próprio Conselho de Recursos Hídricos deveriam ter uma atuação nesse sentido. Professor, quais as observações que ficam agora diante de uma nova tragédia dessa, já que nós já discutimos aqui na TV Ambiental, né, em 2013, após uma grande enchente, depois seguido de um longo período de seca de 2014, 2015, 2016 e até um pouco de 2017, e agora novamente essa situação. Quais as experiências que o senhor deixa aí para a população? Um ponto importante é que tanto as cheias quanto as secas são recorrentes. Então, certamente, nas mesmas bacias que ocorreram essas destruições, no futuro vão ocorrer novas enchentes de níveis superiores e inferiores a ela. Então, nós temos que estar preparados e iniciar o preparo o mais rápido possível para as próximas enchentes que vão ocorrer. Então,
As prefeituras, por exemplo, deveriam ter um setor destinado apenas à prevenção de cheias, como, por exemplo, antes do período geralmente chuvoso, estar limpando os canais, sendo feito mapa de áreas inundáveis, fiscalizando para evitar a invasão dessas áreas e sabendo que certamente nós vamos ter o fenômeno meteorológico novamente. Então, temos que estar mais preparados para as próximas ocorrências. Mas tem um detalhe, se não agir, a tendência é que a mesma enchente que ocorreu, se repetir, os danos sejam maiores, porque vai estar mais gente na beira dos rios, vai ter mais gente desprotegida com relação ao fenômeno. Então nós temos que, primeiro, evitar que se amplie as áreas inundáveis, a ocupação de áreas inundáveis. Isso já seria um ponto positivo. E resolver os problemas daqueles que já estão em áreas que repetidamente estão perdendo tudo, estão passando o risco de perda de vida, para que nós não tenhamos tragédias ainda maiores do que ocorreram recentemente aqui no estado do Espírito Santo. Ok, muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Tá? Programa Reflexões. Oferecimento Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso.